Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês o versículo do dia. Lembrando a vocês que já tem vídeo novo no canal, lá vocês vão poder ver lá os três vídeos já, né? A gente grava 4 vídeos, né? E esse daqui eu vou postar só amanhã. Mas o que eu quero compartilhar com você é a parábola do semeador. Nós vamos falar aqui, entender o que Deus quer falar conosco, né? E nós sabemos que o Senhor se revelava para o povo de maneira diferente com o que ele falava com os discípulos, né? Com o povo, ele falava por parábolas, né? Por que ele falava por parábola? Porque muitos não conheciam a palavra, né? E através da parábola, da história que Jesus falava, Jesus chegava ao objetivo. Jesus levava a eles essa interpretação para chegar aonde ele queria ensiná-lo, a palavra de Deus. Né? Com os discípulos mais entendidos, ele falava retamente, com clareza, porque eles já entendiam a palavra, porque eles estavam maduros já. E aqueles que não estavam ali para ouvir, ser curado. Então Jesus tinha a maneira certa de tratar com cada um. E nós vamos ver aqui que a palavra é a mesma, mas Jesus usava da interpretação diferente, né? Então você vê o quanto Deus é sábio, é maravilhoso, ele sabe como falar com cada filho dele, né? E aqui vamos ler no versículo 1 dizendo assim: mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu da casa e sentou-se beira-mar. Logo, uma grande multidão, né, se juntou ao seu redor. Então ele entrou no barco e sentou e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas como esta, né? Então Jesus, né, ele estava na beira-mar, ele se sentou ali, né? Então o discípulo estava junto com ele. O povo começou a perceber que Jesus estava ali e começou a aglomerar a quantidade de pessoas ali para ficar junto de Jesus, né? E Jesus sempre estava ali ensinando a palavra, então ele não perdia tempo. Então, já que a multidão está aglomerada e veio até mim, porque elas estão tendo sede, né? Elas têm sede de água. Elas querem ouvir a palavra que vai sair dos meus lábios. Se ela vem ao meu encontro, porque elas estão precisando, elas estão sedentas. Elas estão precisando de ajuda. E Jesus começou a ensinar a palavra de Deus ali, né? Começou a falar por parábolas, como eu venho mencionando. Então, ele usa esse termo assim, olha, um lavrador saiu para semear, enquanto espalhava as sementes pelo campo, alguns caíram à beira do caminho. Ele vem falando, né, um lavrador que saiu para semear. Então, essa história ele vem contando, mas depois a gente vai começar a entender o significado dela, né? Então, enquanto espalhava a semente pelo caminho, alguns caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, né? Germinaram rapidamente, mas a planta logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinha raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda as outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita, 30, 60 e até 100 vezes mais que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, né? Ouça com atenção. Então, os discípulos, eles queriam compreender, eles tinham sede de aprender a verdade. Então, o que eles fizeram? Eles foram até o Senhor, deixa eu ver aqui, né? Eles foram até o Senhor, querendo que o Senhor explicasse melhor a respeito dessa parábola, né? Eles ficaram ali querendo entender o significado. E Jesus falou que para eles é permitido entender o segredo do reino dos céus, mas os outros não, pois é o que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia, mas o que nada tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso que as parábolas
elas olham, mas não veem, e escutam, mas não ouvem, e não entendem, né? Eu vou passando já aqui, eu vou já para o 16. E Jesus falou para ele assim, ó, felizes, porém vocês, são vocês, que vocês têm olhos e vocês estão me vendo. Vocês têm ouvido e estão me vendo, ouvindo e me vendo, né? E eu digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvido, e o que vocês têm visto, ouvido, né? Mas não puderam. Felizes, Jesus está querendo dizer que eram os discípulos que estavam contemplando, estavam vivenciando essa missão ali junto com Jesus, vendo das maravilhas, do poder de Deus entrando em ação, tudo que ele ouvia Jesus, né, falar, via acontecendo, coisas sobrenaturais aconteciam, e ele vem dizendo que muitos profetas desejavam ver o que eles viram e ouviram, e não pôde contemplar, né? Essa presença de Jesus ali, essa interação de Jesus com seus discípulos, foram privilegiados, né? E agora ele vai e explica para os discípulos assim, olha, agora ouça a explicação da parábola sobre o lavrador, né? Que saiu para semear. As sementes que caem à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não entende, né? E não entende. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada no seu coração, né? Então, quando a gente ouve a palavra de Deus, né, a gente recebe, mas o inimigo vai lá e arranca aquela semente, ao qual você estará lutando, orando sobre ela e permanecendo firme. Mas o que acontece? As sementes que caem na beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não entendem. Elas ouvem, mas não compreendem, né? Por quê? Porque ela caiu à beira do caminho, porque ela caiu, ela não vingou no coração essa semente, né? E o maligno foi lá, aproveitou e arrancou, né? As que caíram sobre o solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem sem demora, receberam com alegria. Então, ele vem dizendo que os que caíram no solo ranchoso, né, foi a parábola, ele já vem explicando assim, que está representando os que ouvem a mensagem, sem demora, recebeu com alegria. Aquela pessoa ficou feliz com aquela palavra, mas depois, né, como ela não teve raiz, ela não vingou, ela não permaneceu muito naquele coração, né, não houve transformação. Não duram muito, então não durou muito aquela alegria, né? Não durou porque ela recebeu com alegria, mas não praticou, né? Não teve raízes, não permaneceu ali sobre aquela palavra. Por quê? A pessoa que tem raiz é aquela que é firmada sobre a rocha, né? Então, aqui vem dizendo que quando os problemas, as adversidades vêm surgindo, ela para no caminho. Ela não luta com a semente que foi lançada no coração, né? Elas desistem de perseverar, de permanecer firme no Senhor. Com isso, elas saem da presença do Senhor. A luta aperta, ela larga o Senhor, né? Então, a dificuldade fez com que ela largasse Jesus, né? Então, os problemas veio e ela deram o que o problema estava pedindo. Veio e conseguiu tirar ela porque ela não tinha raiz profunda. Quem tem raiz profunda, ela ficará firmada. Raiz profunda é aqueles, né, que quando vem a tempestade, o vento forte, né, não consegue tirar você do lugar. Porque a raiz dela é sólida, a raiz dela é funda, né? E se nós tivermos enraizado na palavra de Deus, no Senhor, a gente não vai ser levado, nós não vamos sair da presença do Senhor. Ou seja, se a nossa casa tiver alicerce, ela não vai ser levada e devastada, né? Ela vai permanecer. Mas se a casa foi construída sobre o solo, vai vir a tempestade e assim vai levar ela com tudo, porque ela não teve
ela não teve alicerce. Ou seja, na vida espiritual é a mesma coisa. Quando não tem alicerce, acontece de qualquer coisa, abalar qualquer coisa, tirar Jesus dela, ela trocar a presença de Deus por um prato de lentilha, porque não tinha raízes, as raízes dela não era profunda, né? Então, quando nós estamos alicerçados e temos raízes, nós suportamos o dia mal, não negamos a Jesus, não jogamos a toalha, passamos pela luta, sabendo que o Senhor está conosco, que venceremos, né? Então não é a dificuldade que vai tirar Jesus de nós, que vai jogar o que querer extrair de nós, que as dificuldades e as adversidades quer tirar de nós a nossa fé, a nossa alegria, a nossa paz, quer tirar de nós a nossa murmuração, quer tirar a presença de Deus. As adversidades vêm para isso, o inimigo vem usando, mas para Deus, Ele vem nos habilitando e vendo como estamos, fazendo assim a gente usarmos a nossa fé. Mas o inimigo vai querer que as suas reações sejam contrárias ao que você crê, o que você confia. E se você viver por vista, você vai sim ser enganado, você vai ser sim envolvido pelos problemas, pelas adversidades. Então, por isso que o nosso coração tem que estar enraizado na palavra, pois o que vence o mundo é a nossa fé. Se o nosso coração não tiver alimentado, não tivermos combustível, né, a gente não vamos conseguir. O carro não consegue andar sem um combustível. Se nós não tivermos a palavra no nosso coração, a gente não consegue permanecer firme na caminhada com Cristo. A gente fica parada, neutralizada. Sem a palavra, você vai ficar assim, neutralizada. Você vai ficar incrédula, né? Com isso, fica estacionada. Até o momento de você ouvir a palavra, né? Abrir o coração, deixar Deus falar e assim tomar posse dela, aceitar, né? E continuar firme nela, né? Então não pode desanimar. Mesmo vendo os dias difíceis, vivenciando os dias de tribulações, você não pode desanimar. Você tem que continuar com a palavra que está ali te motivando, te animando. Você não pode ser como a onda do mar, que gira de uma parte para outra, né? Sua fé tem que ser sólida, consistente, insistente também, né? Tem que ser uma fé de qualidade, né? Então, quando nós começamos a perseverar diante dos dias difíceis, a gente não vai desanimar, porque o que nos move não é o que estamos vendo, o que nos move é a palavra que saiu da boca de Deus, é o ânimo que Ele me dá, é a força que Ele me dá, não é o que eu vejo, o que eu sinto, né? Não preciso de dias favoráveis para dizer que Deus é comigo. Deus é comigo no dia da adversidade, Deus é comigo quando eu estiver no barco e quando tudo não vai bem. Deus é comigo em todo momento, em toda situação, não importa a adversidade, Deus é comigo. Não pode desanimar, você tem que ter ânimo. Ânimo, Deus quer que venhamos ser corajosos. Pois é, o Davi, mudando de assunto, o Davi tinha que ser corajoso. E o povo, né, o povo israelita, estava sendo amedrontado, zombado, porque toda vez o gigante ia lá, o filisteu ia lá na comunidade, né, de Israel, para confrontar, querer lutar com um deles lá, e quem liderava era Saul. Saul saía correndo, todos viam que o líder estava correndo, né, e com isso todos ficavam, não animava a fé do povo, né, e a liderança ali não estava boa, porque Saul tinha que enfrentar, porque se tem Deus, vamos enfrentar o inimigo, não vamos temer, mas ele foi o primeiro, porque Golias era um homem, desde cedo, preparado para as guerras, ele era muito alto, e ele usava armadura, ele vencia todos que se alistava para lutar contra o gigante Golias, né? Toda vez ele ia lá zombar, né? Zombar do povo, até que Deus enviou o Davi para ir lá. Então Deus envia aqueles que são corajosos, aqueles que confiam nele,
aqueles que não deixa, né? Não deixa que o inimigo prevalece. O Davi ficou revoltado. Que negócio é esse? Afrontar o exército do Deus vivo? Vim aqui para afrontar? Não, eu que vou lutar. Não, não importa se você vem com espada, com lança, mas eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi, ele era baixo, não tinha nenhuma arma com ele, não tinha armadura. Já todo mundo já estava debochando, rindo do Davi. Ah, meu Deus, mais um que vai morrer. Imagina. E foi zombado por aquele que estava afrontando. Estava zombando de Deus. Mais um para mim colecionar. Porque eu coleciono vitórias. E era verdade, ele colecionava vitórias. Mas só que com Deus na frente, guerreando a batalha, jamais o filho dele será envergonhado. Deus assumiu o comando dessa batalha. E o Senhor foi com Davi. E o Senhor mostrou a arma que ele iria usar. Ele estava com a fé, mas o Senhor deu uma estratégia para ele durante o processo já da luta. E ele, com apenas uma pedra, Deus falou, vai ser assertivo. Você vai jogar aonde eu falar, Davi. E ele foi lá e jogou no meio da testa do gigante Golias. E ele caiu, né? Ou seja, o poder de Deus entrou em ação. Não deixou com que o filho dele fosse envergonhado. Foi afrontar o exército de Deus vivo, agora foi afrontar, né? Foi me afrontar lá. E agora eu estou respondendo à altura. Nenhum povo meu vai ser envergonhado, né? Então, o que eu quero dizer para vocês? Que Deus quer que venhamos enfrentar o inimigo. O povo de Deus não foi atrás do Golias para enfrentar e para cutucar ele, mas quem foi na comunidade de Israel foi o filisteu. Ou seja, as lutas, não é preciso você correr atrás das lutas, das adversidades. São elas que vêm até você. Se ela veio, nós temos que enfrentar com fé e confiança e coragem, sabendo que o Senhor está conosco, né? O Senhor jamais vai largar você, deixar você passar essa luta, essa adversidade sozinho, né? Deus contigo está, você tem que confiar no Senhor. Ou seja, se Ele é com você, jamais as trevas vai prevalecer. Pode até tentar, pode até aparentemente estar prevalecendo, mas o nome do Senhor vai ser glorificado na sua causa, na sua história, porque Deus jamais entra na causa para perder. Ou seja, Deus tomou o controle total da tua vida, dessa batalha, do que você entregou para Deus. E se você entregou para Deus, pode ter certeza que o guerrear de Deus nunca foi para perder. O guerrear de Deus é para vencer. Essa causa não é para mim, porque eu não vou lutar com as minhas forças. É o Senhor que vai lutar. É o Senhor que vai fazer a obra, eu vou permanecer em paz. Porque nada temo e nada fiz. Estou na posição. E pode ter certeza que Deus jamais falha e jamais vai falhar. Por isso que a Bíblia diz, confie no Senhor de todo o seu coração, que o mais Ele vai fazer. Ele vai fazer sim sobressair a sua justiça como a luz, porque a palavra de Deus não cai por terra. Amém? E aqui vem mencionando assim, mudando já, né? Comparação que estava fazendo aqui. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pela preocupação. Você ouviu a palavra, aí vem aquela preocupação, vem a ansiedade. Aí você vai dar mais atenção aos seus dias difíceis, você vai ficar preocupado com aquilo que você tem que resolver, você só vai estar enxergando o problema, mas aí você tirou o foco de Jesus. Aquela palavra que você ouviu, né? Ela naquele momento ela se perdeu, porque você está fazendo pouco caso dela, você não está usando ela, então ela se perdeu. Então você ouviu a palavra, mas não está colocando em prática.
E aqui está mencionando que aqueles que caiu entre espinhos estão representando os que ouvem a palavra, mas logo é sufocada, porque você está sufocando a palavra, não está usando ela, você está neutralizada, porque os problemas que está te vencendo, né? A palavra ficou sufocada, né? E com isso, você vai agir de acordo com o que elas estão pedindo. Se lembra quando Jesus estava no barco e os discípulos também estavam? Eles tinham a semente no coração, eles tinham a palavra de Deus, porque ele andava com Jesus, era experiente, né? Estava ali vendo a operação de Deus e chegou a hora deles serem colocados à prova. Chegou a hora deles usarem a fé. Mas como que foi a reação deles perante os dias difíceis, né? Qual foi? Foi pedir ajuda ao Senhor. Eles não usaram a fé, repreendendo o vento, a tempestade, nem mandando calar o mar. Eles foram pedir ajuda ao Senhor. E eles tinham o domínio, eles tinham ali a autoridade para usar e não usou. Foi sufocada pelas preocupações. Ai, a água está entrando, o vento está jogando o barco para lá. Sufocou o que eles tinham aprendido, né? E dessa vida pela sedução da riqueza, de modo que não produz fruto. Dessa forma não produziu fruto. Porque se eu recebo a semente e não lanço, como que eu vou ver o fruto daquilo que foi lançado? Para ver a manifestação do poder de Deus, né? E as caíram em solo fértil, representam os que ouvem e entende a mensagem, que caiu na terra fértil, né? No solo fértil, está representando que ouve e entende a mensagem, vai produzir uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada, né? Então, nós sabemos que quando uma semente ela cai numa terra, num solo fértil, ela vai produzir, ela vai vingar. E quando não cai, né, no solo, é porque esse solo não estava preparado, não estava bom, não é verdade? E nós sabemos que um solo também que não é fértil, ele não vai deixar com que aquela semente cresça. Você lembra da passagem bíblica que diz que quando Eliseu chegou na cidade lá de Jericó, e o povo de Jericó vieram contar um problema para ele. Senhor, estamos com um problema nessa cidade, a nossa água não é de qualidade, essa água aqui, ela é infrutífera, não serve para nada. Quem tomar vai morrer. E também a gente não pode fazer, nem plantar a gente pode, porque vai matar a plantação. Essa água, ela é contaminada. Ou seja, a gente tem água, mas não pode usar. O que ele fez? Mandou pegar um sal. Ele agiu a fé, foi lá, orou, jogou lá na nascente. E assim o poder de Deus entrou em ação. Aquela água ficou potável, aquela água ficou de boa qualidade, fazendo com que aquela cidade ficasse alegre, feliz, usasse a água para tudo, tanto para beber quanto para tomar banho, para começar a fazer, né, aquela plantação que eles queriam, para poder ter o que comer. Então, uma terra que não era fértil, uma água que também não era boa, não era fértil, não era de qualidade, Deus transformou. O poder de Deus agiu ali naquele lugar. Então, sim, a água, ela presente, de qualidade, ela vai sim dar todo o efeito, né, e fazer frutificar. Então, se a água presente está entrando no meu coração, essa semente, a palavra de Deus vai lavando o nosso coração, mas a semente lançada em um coração que está aberto, né, Deus pode entrar, Deus pode transformar. Agora, se a semente é lançada no coração aonde não há liberdade, um coração fechado, um coração que não tem passagem para o Senhor entrar, o Senhor não vai entrar. Ou seja, o coração ele não consegue, mas a pessoa ouviu somente com o ouvido, né? Ela trancou, porque ela não quer tomar uma decisão de prosseguir com a verdade. Ela quer continuar fazendo as suas vontades, com isso não quer rejeitar, quer continuar do jeito que está.
não quer deixar o abençoador transformar, entrar, liderar para que ela possa renunciar. Ela não quer renunciar. Então, só ouviu, mas teve a oportunidade de ouvir. Essa foi a chance, a oportunidade do reino chegar até ela, mas ela rejeitou, né? Tem aquelas que ainda, mesmo assim, vão, mas ainda em seu coração diz assim, ainda não é hora de eu tomar a decisão, mas estão indo para ouvir a Deus. Sabe que é verdade, Jesus já se apresentou para ela, ela diz que crer, mas ainda não tomou uma atitude, não vai provar o amor que ela tem por Jesus. Não quer firmar o compromisso com Jesus. Com isso, ela ainda quer continuar aí, mas não quer firmar o compromisso de fidelidade, de se batizar, né? Os passos que tem que seguir, né? Ela tem que, passo a passo, depois que aceitou Jesus, procurar se batizar, continuar crescendo no conhecimento, no entendimento, frequentar. E ela vai crescendo, mas ela só ouve, não tomou aquela decisão. Mas não tomou a decisão, não porque a palavra não falou com ela sim, mas ela tem que deixar Deus entrar na vida dela. Ela tem que dizer sim, Senhor, eis-me aqui, eu aceito, pode entrar. Enquanto ela não der liberdade, Deus não vai entrar. Né? Então, você vê que o nosso Deus, ele jamais vai entrar de qualquer jeito, de forma. O diabo já vem chegando para liderar, para devastar, para destruir e dando uma identidade, né? Uma identidade de treva. Então, esse sim vai entrando sem pedir. Agora, o nosso Deus, ele vai pedir. Então, o poder da decisão está perante cada um de nós. Para ir para o reino de Deus, o Senhor está batendo a porta. O Senhor está falando, você aceita o reino de Deus? Você aceita ter vida? Aceita que o seu nome seja escrito no livro da vida? A nova vida está chegando. Jesus está perguntando. A palavra está chegando ao seu coração. A salvação está chegando até você. E naquele momento ela está de encontro, a palavra está indo até ela, que é Jesus. Jesus está indo até ela, perguntando se você aceita o reino de Deus, você aceita ter vida. E se naquele momento ela não aceitar, foi a escolha dela, né? Foi a escolha dela. E de repente, aquela pode ser até a última vez da vida dela. Pois é, pode ser o último momento, a oportunidade que ela teve. Porque muitas vezes não volta mais para a igreja. Né? A vida fica naquela destruição até o ponto dela morrer e não vir mais. Ou então não vir mais, ficar aí sendo pisada pelo diabo, né? Então, essa teve oportunidade, mas não quis, negou a Jesus. Então, para você ver que todos têm oportunidade de ouvir sobre o reino de Deus. Todos têm, né, a oportunidade de aceitar a Jesus. O reino de Deus chega para aqueles que creem, para aqueles que tomam uma decisão. Porque aqueles que não tomam a decisão é porque ainda não aceitou a Jesus. Não está crendo no Senhor, também nem no Pai. Então, isso acontece, Jesus não vai forçar ninguém a aceitá-lo. Mas o bom é que decida-se logo ao caminho da verdade, que vai gerar vida. Porque a boa escolha de hoje será uma vida de felicidade, uma vida para glorificar Deus, para exaltar, será uma vida onde você vai ter paz, onde você vai ter vida e seus caminhos vão ser iluminados. A bênção de Deus, a proteção de Deus estará sobre a sua vida. Ninguém toca em você. A bênção de Deus. O Senhor está aguardando a sua vida, né? E aqui vem dizendo assim, os que caem em solo fértil representam que ouvem, entendem a mensagem, produzem uma colheita. Aqueles que entendem que Deus fala, elas vão colocar em prática e vão começar a colher o fruto da sua fé, né? A palavra que sai dos seus lábios, ela não vai voltar vazia. Ela vai começar a se manifestar, porque a palavra de Deus é vida. Ela é vida e ela vai indo adiante de nós, preparando o nosso caminho.
Amém? Mas eu poderia ter ido mais além, mas eu vou ficar aqui, depois eu vou estar dando outro pedaço aqui. Então, o que Jesus está querendo dizer, né? Com isso, ele vem com esse objetivo de semear a palavra e falando que o semeador é aquele que lança a semente. Então, Jesus estava ali lançando a semente, falando das coisas do reino de Deus, né? Que essa boa escolha, o ouvir é importante, o praticar é importante, né? É importante estar com o seu coração aberto, um coração onde a palavra de Deus cai. Se ela não for um solo fértil, ela não vai produzir, ou seja, a fé não vai produzir a fé. Porque se eu aceito a palavra de Deus, eu estou assumindo ela, eu vou usar ela em todos os momentos da minha vida. Não, eu aprendi isso e eu vou fazer conforme ela está dizendo. Né? Se o Senhor disse, eu creio no que Ele disse. Então, você vai estar usando ela na sua oração, você vai estar proferindo ela. Então, isso é você usar a palavra de Deus, colocar ela para... Vai estar exercitando a sua fé, você vai estar colocando ela em ação. Então, você está fazendo certo. Você vai produzir fruto, porque a palavra que sai dos seus lábios, ela não vai voltar vazia, porque ela é espírito e vida, né? Cada um de nós podemos produzir uns frutos bons se o nosso coração for bom. Ah, é bom como assim? Do seu bom tesouro, do seu coração bom, do bom coração, né? Do seu coração bom, você vai tirar coisas boas. Foi ontem que eu preguei essa palavra, né? Eu não queria falar ela errado, não. Mas ela eu acho que tá bem aqui já, ó. Tá pertinho. Vem dizendo assim, olha, a pessoa boa tira coisas boas do seu coração, de um coração bom, né? E a má tira coisas más do seu coração, do tesouro de um coração mau. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. Então, se meu coração, ela foi semeada com a palavra de Deus, e se ela foi transformada, esse coração é bom. É bom porque foi transformada pelo poder de Deus. Ali caiu na terra fértil, porque o assim permitiu, né? Então, você vai tirar coisas boas do seu bom coração, né? Agora, um coração que não aceitou a palavra de Deus, caiu numa terra que não foi fértil porque não estava aceitando a palavra. Então, ela não vingou, ela não permanece. Ela só permanece no solo, ela só vai permanecer no solo se tiver fértil. O meu coração é aonde a palavra vai cair. Se for fértil, um solo fértil, vai permanecer. Vai produzir fruto, né? Aqui está dizendo. Vai produzir a colheita. Então, se a semente está aqui, ela vai crescer, ela vai ser um fruto. Pois é, a gente só dá o que há de bom. Muitas pessoas não têm o que dar de bom. O que está de bom na sua vida é coisas boas para abençoar. Pois se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Porém, se os seus olhos forem má, todo o seu corpo será tenebroso. Então, dentro de mim, há a palavra de Deus. Se eu saio da palavra, o meu coração passa a não ser bom. Por quê? Porque não tendo a palavra na minha vida, não tendo Deus na minha vida, esse coração não vai ser liderado por Deus. Ele vai ser um coração vazio. Então, ele vai estar propício a fazer tudo aquilo que desagrada a Deus, porque não vai temer a Deus. Não tem a base de sustentação para permanecer fazendo bem. Então, se eu permaneço fazendo bem, porque eu estou firmada, eu tenho alicerce, eu tenho raiz. Agora, se eu não tenho raiz, vai sim fazer tudo aquilo que desagrada ao Senhor, porque não teme a Deus, porque não tem alicerce, não tem vida, não tem fundamento. Né? Então, você que tem raiz, você está firmado sobre a rocha, você tem o Senhor na sua vida. Então, vai fazer toda a diferença.
Então as árvores vão começar a produzir frutos de justiça, frutos bons, como estávamos falando ontem, né? Vai ser manifesto o que está dentro do coração do ofertante, vai revelar quem ele é. O coração de ofertante vai revelar quem ele é através da sua oferta. Não digo a oferta de grande quantidade, mas eu digo da qualidade, do amor, da alegria, do que eu apresento, sem mancha, né? Da melhor qualidade. E naqueles tempos, né, da antiga aliança, né, nós vemos que Abraão, Isaac, né, Abraão escolhia a melhor oferta para ofertar ao Senhor, né? E essa oferta era um animal que não tinha mancha, era o melhor novilho. E o Senhor, ele já aceitava antes dele oferecer, porque ele já estava oferecendo para o Senhor no coração dele só em pensar, só na intenção de querer ofertar, né? Essa qualidade, né? Esse amor, esse prazer de querer dar o melhor, porque é para o Senhor. Então, a oferta subia como aroma suave nas narinas do Senhor. Olha só, você pode pegar, você pode ter só dois novilhos, mas você vê que aquele novilho ali, aquele animal, aquele dali vai render mais, vai poder produzir mais. E aquele já tá velhinho, então vou pegar esse velhinho, porque aí vai dar para crescer. Deus está vendo. Não, porque não vai me dar o melhor. Por que quer me dar esse? Tô vendo que é oferta. Aí vai lá e dá. Igual a oferta de Caim. Pegou qualquer uma e deu para o Senhor, né? E Abel, ele foi lá e deu a melhor oferta, né? Por isso que um coração de ofertante revela quem ele é. É no nosso coração que somos avaliados e vistos pelo Senhor. Se no meu coração é um coração bom, o que tem dentro de mim é de qualidade, vai fazer toda a diferença. O que está dentro de mim é de qualidade, porque o perfeito está em nós. Ele nos lidera e ele nos aperfeiçoa. Se ele nos aperfeiçoa, a gente fica parecido com ele. A gente passa a refletir a sua imagem. Refletindo a sua imagem, também vamos exalar o bom perfume de Cristo. Não é verdade? As nossas palavras vai ser temperada, vai dar sabor na vida das pessoas. Então, com esse fruto dentro de mim, com essa semente, ela vai fazer a diferença. A semente que está na minha vida, ela vai fazer a diferença, porque eu vou colocar ela em prática, né? Eu vou agir sobre ela e eu vou ver o resultado da minha fé. Eu vou ver a manifestação do poder de Deus, eu vou ver os frutos se materializar. Tudo porque o coração é examinado, ele é visto pelo Senhor. Por isso que a Bíblia diz que de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procede a saída da vida. Se não guardar o coração, não vai proceder a saída da vida. As bênçãos do Senhor não vai alcançar, não vai ocorrer, porque não guardou o coração, né? Então, nós estamos vendo que se um coração não estiver preparado, não for aprovado pelo Senhor, a oferta não vai ser aceita, ou seja, o Senhor ainda precisa trabalhar, né, para estar conforme Ele quer, né? Então, nós estamos entendendo aqui que o quanto é importante ouvir a palavra de Deus. Quando nós assim ouvimos, mas essa palavra não é para mim, não. E vai deixar ela passar diante de você, se você está ali para ouvir, é porque Deus quer que você ouça. Eu recebo, amém. Naquele momento você não está nem precisando, não está vivenciando aquela situação. Aí você vai no ouve com tanta atenção assim, né? Mas em tudo dá graça, tem que ouvir a palavra. Essa palavra é para mim. Aí você vai então dar mais crédito.
tem que ouvir, mesmo ela não sendo para aquele momento que você está vivenciando, mas vai servir quando você assim passar por elas, porque aí você vai lembrar daquela palavra que você deu atenção, mas não foi para você naquele momento, você estava precisando, mas ela foi para você porque o momento que você vivenciar ou precisar, você vai precisar usar ela. Você vai precisar usar a sua arma, o seu escudo ali. Você vai estar lançando e batalhando no mundo espiritual com ela. Amém? Deixa eu ver se acabou a bateria ainda não. Então, o quanto os discípulos mostravam, né, interessado pela palavra de Deus. Eles acharam interessante, né, semeador. Quando a gente lança a palavra de Deus, não é a gente que vai convencer, é o Espírito Santo que vai convencer. Estou semeando aqui no coração de vocês, no coração do povo, mas quem vai trabalhar é o Espírito Santo. Nessa hora da palavra, tudo pode acontecer. Assim como o Espírito Santo está trabalhando, o diabo também está trabalhando para não deixar você tomar posse, assumir a sua palavra. O diabo também está trabalhando para vocês. Que se você pegar, né, nem sei onde eu parei, mas tive que parar aqui, você antes de plantar uma semente, você vai preparar o solo. Você preparou, lançou, jogou a semente, e a semente você vai ficar igual os agricultores, esperando a chuva vir. Quando a chuva vem, é uma felicidade, mas quando a chuva vem mais do que o esperado, aquele solo ele fica tão encharcado que até mata as sementes, que elas não vão produzir. Aí o trabalho dos agricultores é começar a preparar o solo de novo para fazer a nova plantação, né? Para assim esperar a próxima chuva, para assim fazer com que caiam no solo que eles prepararam. Então você vê que a vida de agricultores não é fácil. Eles estão lá esperando a chuva vir. E quando vem aquela felicidade, mas depois se frustra porque não foi o esperado. Vai ter que fazer tudo de novo, né? Então o que eu digo para vocês é perseverar. E eles continuam lá perseverando. Frustrou, mas a vida continua, né? A vida continua. Portanto, é estar fazendo, exercitando a fé, não desistindo. O diabo ele é perseverante. Se você não for perseverante, ele vai te vencer pelo cansaço, né? Você tem que continuar. Você não pode retroceder. Você não pode desanimar, né? Mas deixa eu só dar uma lidinha aqui. Que Jesus, eu estava até falando aqui, quando eu tive que cortar aqui, estava falando aqui que os discípulos estavam muito interessados na palavra do Senhor, né? Muito interessado, e o Senhor vê o nosso interesse de querer aprender sobre as coisas do reino, de querer se envolver com Ele. Então, quem ama a palavra está amando a Deus. Você, todo dia, colocando a semente, guardando a palavra de Deus, você está permanecendo no Senhor. Você está permanecendo unido ao Senhor. E essa boa parte a qual você escolheu, que é o reino de Deus, né? Que é a vida, que é a salvação, essa parte ninguém vai ser tirada, como Jesus mencionou para Marta, quando falou que a Maria escolheu a boa parte. Essa ninguém vai tirar, né? As situações estão aí, a vida continua. Mas se você deixar os problemas te paralisar, tomar conta de você, deixar o mais importante, que é a salvação, que é a presença, a palavra de Deus, vocês vão ficar aí. Vão ficar para trás. É necessário ficar com a boa parte, que gera vida e salvação, né? Então, deixa eu ver aqui onde eu parei. Cadê as que caíram entre os bem representantes que ouvem a mensagem? Sufocada pelas preocupações. Amém? Então, foi isso. Foi isso que é isso que eu tô querendo passar para vocês. Lembrando que aqueles que estão permanecendo na videira verdadeira, né? Elas têm raízes. Ela tem consistência, né?
e ela vai sim sobreviver. A palavra vai sobreviver no seu coração. Ela não vai morrer, porque ela teve a liberação sua. Você está praticando a palavra de Deus, né? E você está exercitando, você está negando a si mesmo, você não está vivendo por fé, você não está deixando os problemas te envolver. Porque está dizendo que quando a gente deixa a situação se envolver, vai sufocando a palavra. E tudo, quando assim você ora, você já não ora com fé. Sufocou a sua fé, a palavra. E aí você já ora com incerteza, com dúvida, né? Então, não deixa com que a palavra de Deus se perca. Coloque ela em ação. Não, diabo, a palavra é minha, a bênção já é minha. E eu tomo posse e eu vou ficar com a palavra de Deus. Então, eu todo tempo se batalhando contra as evidências, contra as evidências e pelo que você está sentindo. Porque o que você sente tem que ser rejeitado para assim viver a fé. Não é verdade? Só vai ficar comigo aqueles que eu permiti, né? Disse Jesus, quando zombaram de Jesus, quando riram de Jesus, não é isso? Riram de Jesus porque estava dizendo lá, ó, a sua filha já não está morta não, mas ela está dormindo, né? A sua fé vai depender de você avançar, se você vai dar fruto ou não. É através da sua fé, né? Através da sua fé, e o seu fruto vai se manifestar, tá acabando a bateria. Então, é Deus que está enxergando a sua fé, é Deus que está vendo você. E não vai ser preciso muita gente, não precisa de muita gente para acreditar no que você crê. É você que tem que crer, não é isso? A mulher com fluxo de sangue precisou de todos estar do lado dela para dizer que ela tem fé. Estou com você, estou dando fé em você. Não, ela que teve que ter a fé de encontro de Jesus. Não é verdade? Então a fé é minha, a salvação individual. Se você crer, você vai ser salvo. Se você não crer, você não é salvo. Pela graça sois salvos. Então, é dessa forma. Vamos manifestar o fruto. Se a qualidade tiver desse fruto, se essa semente estiver produzindo aqui, vai ser lançado, né? A qualidade em mim, o perfeito em mim, eu vou dar fruto. Eu vou colocar em ação essa semente, vou lançar ela, eu vou determinar, vou perseverar e vou ver o efeito dela se manifestando, vou ver a materialização dela, o cumprimento dela no nome de Jesus. Amém? Eu vou ficar por aqui, mas amanhã eu estou de volta no nome de Jesus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tem vídeo novo lá no canal de ontem à noite. Convido a vocês para dar um pulinho lá. E tem outros vídeos também, né? Então, tudo em prol do reino de Deus. Unidos em prol do reino de Deus, estaremos mais fortes no nome de Jesus. Importantíssima a interação de vocês no canais, né? Quando vocês curtem, vocês visualizam até o final, vocês estão mostrando para o YouTube que esse conteúdo é relevante, que é abençoador. O YouTube vai estar entendendo que vocês estão gostando. Então, nossos vídeos não vão ficar travados. Amém? Que Deus abençoe vocês. Quando eu não apareço aqui, eu estou em comunidade, mensagem por escrito. E eu gravo de segunda a sexta-feira. O coisa importante é que o Senhor cresça e nós diminuamos em nome de Jesus. Fiquem na paz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.